Oi, filhotes do canal Renac Almeida. Essa nossa aula é sobre engenharia genética. Vocês pediram, eu filmei. Não esquece de inscrever, dá o like e indica para os amigos, porque aqui vai rolar enzimas de restrição, clonagem de genes, PCR, transgênico, e você precisa demais disso para a tua prova. Beijão! Oi, filhotes do canal Renac Almeida. Hoje o nosso tema é engenharia genética. Então prepara teu bloco de notas, printa tudo que foi importante dessa aula, tá? Revisa, assista essa aula várias vezes para fixar, porque esse tema vai cair na tua prova. Vamos começar? Primeiro assunto importante é o que é biotecnologia. Então vamos lá. Biotecnologia é toda vez que eu uso um ser vivo ou partes de um ser vivo para a produção de bens e serviços. Vamos pegar alguns exemplos? Vamos lá. Tem três que chamam a atenção de tão simples que eles são. Ó, é o pão, a cerveja e o vinho. Sabe o que esses três têm em comum, filho? É que eles dependem de fermento. E fermento, quando aparecer na sua prova, é um fungo unicelular chamado levedura. A espécie que a gente mais utiliza é o Saccharomyces cerevisiae. Então, se eu dependo de um fungo para produzir o pão, a cerveja e o vinho, eles são exemplos de biotecnologia. Mas esse não é o exemplo mais importante da aula de hoje. Te liga agora nesse exemplo. Um caso muito especial de biotecnologia é a engenharia genética. É isso mesmo. Eu quero que você se convença hoje que a engenharia genética é um exemplo de biotecnologia e não sinônimo, como muita gente imagina. Olha lá, um caso legal seria clonagem de genes. O nome de estudo, filho, clonagem de genes é você fazer cópia de um gene. Por exemplo, um gene humano que já foi clonado foi o gene da insulina. Insulina é aquele hormôniozinho que é usado no tratamento de pessoas diabéticas. Nós clonamos esse gene. E a clonagem dele aconteceu em bactérias. Então eu usei bactéria para clonar um gene humano. Olha o conceito, biotecnologia. Outro caso legal é a transgenia. Um ser transgênico é aquele que recebe DNA de uma outra espécie. Por exemplo, se você colocar em mim DNA do açaizeiro. E para você transferir DNA do açaizeiro para mim, a gente usaria um vetor genético, um ser vivo que tem a capacidade de transferir DNA. Pode ser uma bactéria ou pode ser vírus. Então, eu estou usando bactérias e vírus dentro de uma técnica chamada transgenia. Isso é biotecnologia. Fica ligado. Show de bola! Agora vamos analisar as ferramentas utilizadas na engenharia genética. Eu separei três que são as mais importantes para a tua prova, filho. Vem cá. É a enzima de restrição. 2. A enzima DNA ligase. E 3. O plasmídio bacteriano. Fecharam? Eu vou analisar de um por um com vocês, tá bem? Vamos lá começar. Primeiro, a enzima de restrição. Mas ó, presta atenção para mim. Restrição, filho, quer dizer cortar. Então a enzima de restrição é uma enzima que corta o DNA em pontos específicos. Quer ver? Pega um exemplo comigo. Imagina que eu peguei o DNA humano, é muito grande. Então imagina que eu localizei o gene que eu quero, que é o gene da insulina. Aí eu corto numa extremidade, corto na outra e removo o gene que eu tenho interesse. Entendeu? É para isso a enzima de restrição, para cortar o DNA em regiões específicas e retirar o gene que me interessa. Ficou claro? Mas olha que legal. A enzima de restrição não foi produzida em laboratório. Vem cá comigo. Elas foram descobertas em bactérias. Sabe para quê, filho? Para se defender contra o ataque de vírus. Um vírus especificamente, o bacteriófago. É que assim, ó, quando o bacteriófago vai atacar a bactéria, né, ele acaba injetando o seu DNA. E algumas bactérias, para se defender, clivam, cortam o DNA do vírus. Aí o que nós fizemos? Encontramos a enzima, localizamos e retiramos. E aí passamos a utilizar aqui na engenharia genética. Então, enzima de restrição são enzimas bacterianas que cortam o DNA em regiões específicas. Vem cá, eu trouxe uns exemplos para vocês. Ó. Um muito legal é a EcoR1. Olha o nome, EcoR1. O termo eco vem de Escherichia coli. Essa bactéria é muito curiosa porque, além dela ser patogênica, então tem um grande interesse para a medicina, ela também foi o primeiro ser vivo
a ter o seu genoma totalmente mapeado por nós. Então repara bem, a Escherichia coli não é o único ser vivo a ser totalmente mapeado, mas foi o primeiro. E a gente chama a enzima de EcoR1 porque foi a primeira enzima de restrição, daí R1. Agora vem cá, eu te falei que elas eram específicas, né? Vou te mostrar por quê, ó. Elas cortam DNA em regiões muito específicas, chamadas palíndromos. O que é um palíndromo para nós? Eu vou te mostrar agora. Repara isso aqui, a dupla fita de DNA, ó. Eu tenho uma fita em cima e tenho uma fita embaixo, foi? Na fita de cima eu tenho a sequência GAATTC. A fita de baixo é complementar e ela também tem a sequência GAATTC. Repara, filho, a sequência de cima e a de baixo são iguais, porém opostas. Isso é um palíndromo. Toda vez que a EcoR1 encontrar esse palíndromo, ela corta. Olha aqui essa imagem. Se pegar o meu DNA e tiver 3 palíndromos, ela vai cortar os 3. Se pegar o meu DNA e tiver 50 mil palíndromos, ela vai cortar os 50 mil. Mas atenção agora. Na tua prova, ele vai dizer que a enzima de restrição só corta o DNA de uma espécie, de uma determinada espécie. Por exemplo, eu só vou cortar o DNA do vírus bacteriófago. Mentira, não é assim. Na verdade, a enzima de restrição é específica a um palíndromo. Toda espécie que tiver esse palíndromo pode ser cortada. Por exemplo, se tiver o palíndromo aqui, ó, GAATTC, num cavalo, a EcoR1 corta. Se tiver esse palíndromo aqui no DNA de um macaco, a EcoR1 corta. Se tiver no DNA humano, ela corta. Então, muito cuidado. A enzima de restrição não é específica a uma determinada espécie. Ela é específica a um determinado palíndromo, independente da espécie onde ele se encontra. Pegou isso? Vamos junto agora para cá. A outra enzima fundamental para nós é a DNA ligase. Porque pensa comigo, filho, se eu tinha uma enzima para cortar DNA, eu preciso de uma agora para unir fragmentos. É isso que ela faz, ó. A DNA ligase é uma enzima que une fragmentos de DNA de mesma origem ou origem diferente. Por exemplo, eu posso juntar o teu DNA com o meu, seres humanos, não é isso? Ou posso juntar o DNA de um cachorro com o meu, que é origem diferente. Mas calma, daí veio mais uma discussão. Professor, eu poderia juntar o DNA de uma planta com o de um humano? Daria para juntar o DNA de um crocodilo com uma bactéria? Daria para juntar o DNA de uma rosa com um vírus? E a resposta é sim. Olha a minha frase. Não há limite taxonômico para você juntar DNA. Você pode juntar o DNA de qualquer taxon, de qualquer reino, de qualquer filo, de qualquer classe, de qualquer espécie. Por quê, filho? Porque o DNA é quimicamente igual. Se você pegar o DNA de uma planta, tem adenina, timina, guanina e citosina. O meu também. O do cachorro também. O do jacaré também. Sacou? Vamos lá. Agora, olha mais uma coisa curiosa. Quando você junta DNA de origem diferente, você acabou de criar um novo DNA. Esse novo DNA é chamado DNA recombinante. Mas olha a palavra, por que recombinante? Porque nós recombinamos o que havia na natureza. Quando eu juntei o DNA do açaizeiro com o DNA humano, por exemplo, eu estou recombinando o DNA de uma maneira diferente do que ele existia na natureza. Deu para entender essa história? DNA recombinante, então, é uma molécula híbrida de DNA, ó, obtida em laboratório pela união de DNA derivado de fontes biologicamente diferentes. Tá claro isso? Agora vem cá comigo. A terceira ferramenta é muito curiosa, são os plasmídeos. Plasmídio bacteriano. Primeiro, o que é um plasmídio, professor? É aqui, ó. O plasmídio são moléculas circulares de DNA de bactéria. Tá aqui, ó. Esse seria o cromossomo principal da bactéria e isso seria uma cópia. Esse é o plasmídio. Essa aqui é uma imagem real, ó, feita por microscopia eletrônica. Tudo bem essa história? O que tem de curioso nele? Por que utilizar? Porque eles não contêm genes essenciais. Ou seja, eles não contêm genes que participam da nutrição e da reprodução bacteriana. Então, como no plasmídio não tem genes essenciais, eu posso manipulá-los sem matar a minha cobaia, sem matar a bactéria. Sacou o lance? Eu posso manipular o plasmídio da maneira que eu quiser. Eu posso colocar no plasmídio bacteriano gene humano.
Ou eu posso botar no plasmídio bacteriano o gene de uma planta, do jeito que você quiser, porque você não vai alterar nenhuma função essencial da bactéria. Agora calma. Se o plasmídio não é essencial, quer dizer que ele não é importante, professor? É importante sim para a bactéria. Olha aqui. Eles podem conter genes que conferem resistência contra algumas classes de antibióticos. Existem bactérias que a gente não consegue matar porque elas têm algum plasmídio que confere resistência para elas. Calma. Olha um alerta agora, filho. Existe um grupo de bactérias chamado de superbactérias. Eles foram selecionados porque nós usamos antibióticos de maneira indiscriminada. Quando as pessoas começavam a usar antibióticos sem a orientação de um médico, de um profissional da área, a gente usava medicamento errado. E aí nós matamos as bactérias que não eram resistentes e selecionamos as bactérias resistentes. E hoje nós vivemos um problema de ter bactérias resistentes contra várias classes de antibióticos que nós usamos na medicina. Por isso é muito importante que você só utilize antibiótico sob prescrição de um médico. Beleza, agora vamos pegar as técnicas da engenharia genética. Vamos junto? Primeira fundamental é a clonagem de genes. Que é isso, filho? É você clonar um gene ou um conjunto de genes. Eu não vou clonar o RENAC todo, eu vou clonar um gene específico do RENAC. Eu vou te mostrar agora como foi feita essa técnica. Dá uma olhadinha para cá. A gente vai ver uma clonagem de genes usando bactérias. Fica ligado que eu vou te perguntar agora, como se fosse uma prova, sobre as ferramentas que eu vou utilizar durante a técnica. Vamos junto? Vamos lá. Primeiro eu fiz assim, ó. Peguei uma célula humana, uma célula minha, por exemplo, e extraí o DNA. Tudo certo? Agora que eu peguei o DNA, eu vou cortar para isolar o gene da insulina. Eu só quero o gene da insulina. Então pensa comigo. Qual foi a enzima que eu usei para cortar o DNA em pontos específicos? Enzima de restrição. Vamos continuar. Agora eu faço assim, ó. Pega um plasmídio bacteriano. Aí você corta o plasmídio bacteriano e insere o gene da insulina humano no plasmídio da bactéria. Para um pouquinho. Vamos junto. Por que eu utilizei um plasmídio? Porque ele não contém genes essenciais. Outra, qual é a enzima que eu utilizo para juntar o DNA humano com o plasmídio bacteriano? Você usa DNA ligase. Foi, filho? Mais uma. Como é chamado o plasmídio bacteriano agora que ele recebeu o gene humano? É chamado plasmídio recombinante. Você recombinou o que havia na natureza. Calma, tem mais uma. E por que é possível juntar o DNA humano com o da bactéria? Simples, porque os dois têm o DNA quimicamente igual. Olha a frase, não há limite taxonômico para juntar DNA dos indivíduos. Fechou, filho? Me acompanha lá com o resto. O que eu faço agora? Agora você pega esse plasmídio recombinante e coloca ele numa cultura de bactérias. Olha que legal agora. Você vai dar um choque térmico e aí algumas bactérias vão absorver aquele plasmídio recombinante. Surgiu um problema. Como é que eu vou saber qual foi a bactéria que absorveu o plasmídio recombinante? Simples. A gente usa sempre plasmídios que conferem resistência contra antibiótico. O que eu faço agora? Você pega a cultura bacteriana e aplica o antibiótico. Somente as bactérias que absorveram o plasmídio recombinante é que vão sobreviver ao uso do antibiótico. Deu para entender, filho? Então a gente sempre utiliza plasmídios que conferem resistência ao antibiótico para saber quais foram as bactérias que os absorveram. Fechado isso? Agora, olha que legal. Depois que a bactéria absorveu o plasmídio, e eu já sei qual é a bactéria que fez isso, acabou o meu trabalho. Por quê? Porque as bactérias fazem uma reprodução assexuada, sem parceiro, chamado cisparidade. Cisparidade. E quando uma bactéria faz cisparidade, se duplica em duas idênticas, ó. E aquele plasmídio recombinante vai ser duplicado também. E o gene humano que você inseriu no plasmídio foi duplicado junto. O que você fez agora? Você clonou genes humanos. Só que calma, gente, vamos prestar atenção para uma coisa muito importante. Você sabia que essa técnica saiu melhor que a encomenda? Porque as bactérias com o gene humano
passaram a expressar esse gene. Isso é fantástico. Vamos pensar junto. O gene humano na bactéria foi transcrito em RNA mensageiro. Aí o ribossomo bacteriano leu o RNA mensageiro e produziu proteínas humanas. A bactéria passou a produzir insulina humana. O dia que você vê um paciente que é diabético e tem que ter administração de insulina diariamente, lembra? A insulina que ele está recebendo é humana, mas foi fabricada onde? Em bactérias. Então, olha a importância disso aqui para a tua prova no vestibular. Agora vem cá comigo. Graças a essa técnica de clonagem de genes, surgiu uma nova área chamada engenharia bacteriana. Conhecer esse termo? O que é? É a produção de bactérias que sejam capazes de realizar determinadas atividades ou produzir substâncias. Então, nós agora manipulamos bactérias para que elas trabalhem para nós. Quer ver? Olha esse exemplo. Nós temos bactérias marinhas que foram manipuladas e hoje são capazes de degradar petróleo derramado. Nós conseguimos dessa maneira diminuir o impacto causado pelo derramamento de petróleo. Olha a segunda, filho. Nós temos bactérias produtoras de álcool etílico que é usado como combustível. Bactéria produzindo álcool etílico. E terceiro, eu tenho bactérias produtoras de GH, que é o hormônio do crescimento, insulina, que é usado para tratar diabéticos, fator 8 de coagulação, que é usado em indivíduos que têm problema de coagulação sanguínea, e interferon, que é usado em pacientes que sofrem de tumor e de câncer, por exemplo. Então, isso é chamado engenharia bacteriana. Muito bem, filhote. Agora eu vou te mostrar que é possível fazer clonagem de genes sem utilizar seres vivos, sem utilizar bactérias. Essa técnica foi descoberta pelo professor Kary Mullis, que ganhou o prêmio Nobel em 1993, quando descobriu a PCR. O que é a PCR? É a reação em cadeia da polimerase. Como é que é isso? Eu vou fazer cópias de genes sem utilizar seres vivos. Me acompanha. Essa técnica tem 3 fases muito simples, tá? Você vai pegar o gene que você deseja, esse aqui, e vai colocá-lo em um ambiente de alta temperatura, tipo 94 graus Celsius. Para quê, professor? Para eu separar as 2 fitas. Reparou, a fita de cima e a fita de baixo foram separadas. Fechou? Etapa 2. Você vai colocar uma substância agora chamada primer. O primer são pequenas sequências de nucleotídeos, que vão servir de início para a síntese da fita complementar de DNA. Então, você bota um primer aqui para eu fazer a fita complementar daqui desse lado e bota aqui um outro primer, fazer uma outra fita complementar. Foi, filho? Agora vem a fase 3. Você vai usar uma enzima polimerase. A gente utiliza uma enzima chamada Taq polimerase porque ela é resistente a altas temperaturas. E aí ela se prende, ela reconhece o primer e forma uma fita complementar de DNA. Agora vem cá comigo. Se eu fizer uma fita complementar nesse lado aqui, e uma fita complementar nesse lado aqui, eu vou ter 2 genes idênticos, 2 moléculas de DNA idênticas. A gente pode fazer isso aqui inúmeras vezes e produzir várias cópias do mesmo gene. Fechou? Vamos para cá. Uma outra técnica muito interessante, muito esperada na prova, é a produção de quê? Transgênicos. Mas, primeiro um alerta, cuidado. Nem sempre transgênico é sinônimo de OMG. Então vamos ver o que é isso aqui, vamos lá. O OGM, como a gente chama hoje, é o chamado organismo geneticamente modificado, o OGM. Agora repara bem, um OGM pode receber DNA da mesma espécie ou de espécie diferente. Então, por exemplo, se eu receber DNA humano ou se eu receber DNA de uma planta, eu vou ser um OGM, organismo geneticamente modificado. O ser transgênico, obrigatoriamente, recebe DNA de uma espécie diferente. Então vamos fazer um teste aqui, vamos lá. Se eu receber DNA humano, eu sou um OGM? Sim. Mas eu sou transgênico? Não. Agora, se eu receber DNA de planta, eu sou um OGM? Sim. E sou transgênico? Sim, de novo. Porque eu recebi DNA de uma espécie diferente. Ficou claro isso? Vem cá comigo então. Um ser transgênico é aquele que recebe, incorpora e expressa genes de outra espécie. Tá claro isso? Bom, existe transgenia em animal e planta. Por exemplo,
Nós conseguimos fazer isso aqui, ó. Gene da hemoglobina de coelho foram injetados em camundongo. Nós temos camundongo hoje com hemoglobina de coelho. E também fizemos isso aqui, ó. Colocamos o gene da luciferase, que é uma proteína responsável por dar o brilho, a bioluminescência do vagalume. Olha isso, do vagalume. E nós colocamos essa proteína, sabe onde? Na planta de tabaco. A gente até consegue ver aqui na imagem, ó, a planta brilhando. Deu certo, a planta de tabaco brilhou como um vagalume. Mas calma, vamos descobrir um pouquinho mais de como é feita essa técnica. Vem cá comigo. Para fazer transgenia, existem duas maneiras que eu quero que você anote. Vamos lá. Pode ser através de um vetor biológico, um vetor genético, ou pode ser através da biobalística. Eu vou separar, tá? Tá, vamos começar com um vetor biológico. Seria assim, ó. Você vai pegar o gene de interesse e vai colocá-lo no plasmídio bacteriano. Foi? Você pega agora esse plasmídio recombinante e coloca numa bactéria. Por exemplo, nós usamos uma bactéria aqui chamada Agrobacterium tumefacis, que eu vou chamar só de AT. O que vai acontecer agora? Você pega essa bactéria Agrobacterium tumefacis e coloca ela junto com o zigoto do tabaco. O que aconteceu, filho? A bactéria transferiu para o tabaco o gene de interesse. Deu para ter nessa história? Então eu usei uma bactéria para transferir DNA. Isso é chamado vetor genético. Eu também poderia usar um vírus. Existem vírus que também são transferidores de DNA. Foi isso. Agora vamos ver como é que dá para fazer transgênico sem usar vetor biológico. Vamos lá. A técnica é chamada hoje de biobalística. O que você faz? 1. Você pega o gene de interesse. 2. Você replica esse gene. Pode ser através da PCR, que nós falamos ainda há pouco. 3. Você coloca esse gene em pequenas partículas de ouro, que são como pequenas balas. E aí você atira essas balas dentro do núcleo celular. E dessa maneira você vai transferir DNA para o núcleo da célula que você deseja. Então eu posso transferir DNA de uma espécie para outra, usando vetores biológicos, vírus ou bactérias, ou usando a biobalística. Deu para entender? Agora, muito cuidado. Quando se fala em transgênico para vestibular, você tem que pensar em dois impactos que eles podem causar, se não tiver o cuidado adequado, claro. Pode ser o problema ambiental ou o problema para a saúde do indivíduo. Vamos analisar? Seria assim, ó. Quais são os possíveis problemas para a saúde? Entenda isso aqui, ó. Depois que um transgene é transferido de uma espécie para outra, olha agora, não temos o controle da sua expressão, podendo causar a manifestação de algo perigoso. É assim, filho. Se você botar o gene, por exemplo, de um coelho em mim, pode ser que quando esse gene estiver instalado na minha célula, ele leve à manifestação de uma característica desconhecida. E essa característica desconhecida pode ser vantajosa ou desvantajosa, comprometendo a minha saúde. Deu para entender a história? Então, peraí, professor, peraí. Quer dizer, então, que um ser transgênico pode produzir uma característica nociva? Então eu não devo comer um ser transgênico? Não, não é assim radical, filho. Na verdade, a gente pede que se tomem cuidados com os transgênicos. Um deles é fazer testes rigorosos. Depois que um ser transgênico for produzido, ele deve ser testado rigorosamente para ver se não há nada nocivo para os consumidores. Segunda coisa que é interessante, quando criar um transgênico, é legal você colocar um rótulo que identifique, para que as pessoas saibam, as pessoas têm o direito de saber o que estão consumindo. O rótulo, inclusive, é esse aqui, ó. Ele tem que ter esse T preto, ó, nesse fundo amarelo aqui de triângulo. Você vê algum alimento que leve esse rótulo, é que ele tem um percentual grande de transgênico. Fechou? Agora vamos conhecer o possível problema para o ambiente. É assim, ó. O ser transgênico pode alterar a biodiversidade natural e intervir na seleção natural. Vamos entender essa história? Imagina que eu tenho uma plantação, filho, e eu coloco lá milho. Eu tenho milhos naturais e coloquei milhos transgênicos. Imagina que aconteceu algum problema ambiental, como uma geada, e os milhos transgênicos se mostraram ser mais resistentes. Então as espécies naturais foram o quê? Eliminadas e o transgênico permaneceu. Poxa, o que eu fiz então?
eu alterei a biodiversidade. Agora, muita atenção, filho. Nós não temos direito de alterar a biodiversidade, por quê? Existe uma lei que a gente define o seguinte: o ser humano tem o direito de explorar os recursos do planeta no qual nós vivemos. É nosso direito. Mas nós não podemos esgotar os recursos e não podemos alterar os recursos para que eles sejam utilizados pelas próximas gerações. É a chamada Lei do Desenvolvimento Sustentável. Então eu não posso permitir que o transgênico altere a biodiversidade natural para não afetar as próximas gerações. Você entendeu isso? É muito importante que você reflita para a prova e como cidadão nessa história. Deu para sacar? Então peraí, que cuidado que eu posso ter, professor? Basta você fazer o seguinte: o ser transgênico deve ser cultivado isolado das espécies naturais e deve ser estéril, para que a reprodução dele se mantenha sempre controlada. Mas calma, eu não quero que venha a mensagem na cabeça de vocês de que o transgênico é algo negativo. Não, transgênico é algo muito importante. A gente quer apenas que os cuidados adequados sejam tomados. Vamos pegar um exemplo muito legal de transgenia agora? Olha só, imagina que eu tenho um rio que está contaminado, está poluído, totalmente poluído, tá? E eu tenho uma bactéria da espécie A que pode descontaminar esse rio. Inclusive, quando um ser vivo descontamina o ambiente, a gente chama de biorremediação. Fechou, filho? Mas imagina agora que essa bactéria A, que poderia descontaminar o rio, não é resistente a um determinado sal encontrado no rio. Olha que curioso isso. Só que existe uma outra espécie de bactéria B que é resistente ao sal, o sal do ambiente poluído. Sabe o que a gente vai fazer então? A gente vai pesquisar para ver se a resistência ao sal da bactéria B é genética. Porque pensa, se for genético, eu posso localizar esse gene, transferi-lo para a bactéria A, e aí a bactéria A vai poder ser usada para despoluir aquele ambiente. Olha que legal. Transgenia pode ser utilizada para muitas coisas, entre elas despoluição de ambiente. Fica ligado. E aí, filhotes, estão gostando das aulas? Eu quero um feedback de vocês agora. Comentem aqui se tá legal, se tá achando rápido, se tá achando lento, se você queria outro assunto que é do seu interesse, para te ajudar no teu colégio, por que não? A nossa visão principal aqui é o Enem, mas eu quero ajudar vocês de toda maneira que for possível. Não esquece, te inscreve, dá o like, ativa o sininho e indica para os amigos.